Bem-vindos, bem-vindas ao nosso podcast Café com Escola de Negócios para Mulheres. Esse podcast sempre vai trazer mulheres extraordinárias para contar um pouquinho do seu momento da sua carreira profissional. E hoje a gente tem uma convidada ilustre, não é, Carla? Sim, Adri, né? Então, a Adri e Carla, né? As condutoras do Café com Escola de Negócios para Mulheres. Hoje entrevistamos a queridíssima Pétila Duarte, professora de yoga e terapeuta energética, que começou utilizando isso para si própria e depois levou isso para o mundo, não é mesmo, Pétila? Conta para nós um pouco da sua história, Deusa. Sim. Obrigada pelo convite, meninas. Estou super feliz de estar aqui, compartilhando um pouquinho da minha história e que isso também possa contribuir para mais mulheres. Sem dúvida nenhuma. Então, para contar um pouquinho, né? O yoga, ele entrou na minha vida num momento que eu estava realmente precisando cuidar da minha saúde, cuidar de mim, de um cuidado mais integral, né? Não só do corpo, mas também da mente. Então, eu estava trabalhando no mundo corporativo, eu sou formada em engenharia de produção e trabalhava há mais ou menos 10 anos eu trabalhei, né, em indústrias, em empresas de tecnologia. E naquele momento eu estava me sentindo realmente que eu precisava de um momento para mim, de me cuidar, né? Sim. Então eu conheci o yoga. E comecei a praticar o yoga. E eu percebi que estava fazendo muito bem pro meu corpo e pra minha mente. E estava acontecendo algo diferente, que não era algo de uma atividade física comum. Exatamente. Algo além. Algo além. E ali foi me despertando ainda mais essa vontade de praticar mais, de me aperfeiçoar. E conhecer mais essa filosofia. Porque eu entendia que o yoga não era só aquelas posturas que a gente fazia nas aulas, mas que tinha algo mais profundo. E eu queria saber o que era isso, né? Porque nas aulas é difícil, a gente consegue saber um pouquinho, mas não tanto. Eu era bem curiosa, sou bem curiosa e eu queria saber o que tinha por trás do yoga que estava me fazendo tão bem, muito além do físico, né? Então eu comecei a estudar, logo que eu comecei a praticar, eu já entrei numa formação de yoga porque eu queria aprender mais. Comecei a estudar e aquilo foi despertando, é claro, no meu autoconhecimento, meu autodesenvolvimento, a conexão também interna, espiritual, aflorou ainda mais, porque eu estava totalmente desconectada naquele momento que eu conheci o yoga. Isso é muito comum, né? E a gente vê que muitas mulheres que fazem ou decidem fazer uma transição de carreira, elas começam percebendo essa desconexão. Exatamente. Isso é muito É uma importante. desconexão com aquilo que elas acreditam, com os valores e aquilo que elas estão fazendo naquele momento, né? Falando um pouquinho da atividade profissional, que acho que hoje é o que acaba pesando um pouco mais, né, para nós. É o que acaba sendo o nosso maior consumo de energia diário, é onde a gente acaba depositando, né, mais esse movimento energético é o nosso trabalho. E a gente percebe, a gente tem visto isso, né, Carla, de muitas falas de muitas mulheres, que esse start inicial, assim, parece que é uma chavinha que liga e fala assim, opa, tem uma coisa que não tá se encaixando. Parece que eu não sou eu mesma, que eu tô desconectada, que eu não tenho a sensação que não pertenço mais a esse lugar onde eu tô. Eu brinco assim, que às vezes a gente tem a sensação que você é um círculozinho no ambiente quadrado. Tipo, ou passa reto, não se encaixa, né? Exatamente. Não sei se foi isso que aconteceu com você, se foi essa sensação que você tinha quando você começou essa jornada de autodescoberta, autoconhecimento com a yoga. Não, total, assim, eu tava trabalhando no mundo corporativo, tava sentindo já os efeitos de não se cuidar, né? Porque a gente Sim. acaba dando tudo pro trabalho e para outras questões e esquece da gente mesmo, de se cuidar. Então, a gente não consegue tirar um tempinho para fazer algo que a gente gosta ou que super comum. cuida do nosso corpo, da nossa mente. A gente vai esquecendo. E a gente vai seguindo no automático. Até que o yoga chega na minha vida, por exemplo, e dá aquela luz. Né? E hoje eu até falo, o yoga é a luz no caminho, porque foi a minha luz no caminho, foi aonde tudo começou. E até hoje eu sustento essa prática e já tive vários caminhos, várias nuances de estudos, mas o yoga sempre permaneceu, porque ele traz, assim, essa harmonia integral, realmente, né? Mas foi naquele momento que eu comecei a olhar pra mim,
me entender mais, entender o que eu gostava, o que eu não gostava, porque naquele momento que eu tava lá trabalhando no mundo corporativo, eu tava me negando muito, né? Eu não tava. Eu não tava dando atenção pra mim, né? Exatamente. E o yoga é aquele momento que a gente se desconecta do mundo e olha pra si mesmo. Olhar Aí pra que dentro. tá. Mas para além disso, tudo que vocês estão falando aqui, eu pego esse gancho porque é exatamente isso que você falou. A gente tá desconectada. Mas do que a gente tá desconectada realmente? De quem nós somos. E o que nós somos, na verdade, ou aonde tá a nossa essência. A nossa essência está no feminino. Nós somos mulheres. Exatamente. Então, mas não é questão de mulher ou homem. Não, não é. Exatamente. Não é uma questão de gênero. É uma questão energética. Mas por que eu tô trazendo isso aqui para essa mesa de negócios, né? Porque, na verdade, é justamente nesse ponto aonde a gente tá tão desconectada desta essência do feminino, que é uma essência de receber, de nutrir, de gerar e de criar. A gente tá completamente fora disso e completamente trigada no piloto automático do fazer, fazer, fazer. Que é o que a gente fala. O que a empresa faz, né? Horário de chegada, horário de saída, relatório, check, 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 check. Não é nem pra pensar em nada, é só seguir na flatline, como eu sempre falo, né? E isso, pra nós, né, pra quem trabalha, ou pra quem tem a sua essência majoritariamente feminina, né? Claro que a gente tem que ter o equilíbrio, mas, né? Isso nos adoece. Isso vem pro corpo. E aí, quando a gente tá nesse momento de desconexão, e às vezes até adoecida mesmo, é que a gente começa... E aí eu digo, né? Olhando... Eu não dou 30 anos pra ela, gente. Ela é novinha, mas ela já teve uma estrada, essa mulher, né? E Mas o que acontece? Só pra finalizar. O que acontece? Você já nova teve esse insight. Isso é maravilhoso. isso que eu ia dizer. Isso é maravilhoso. Tem mulheres que vão uma vida inteira Não, com certeza. e não enxergam isso, né? Mas imagino que, por mais que você tenha tomado essa consciência tão cedo, imagino que a decisão não deve ter sido fácil. Não, não foi nem um pouco fácil. Então, como é que você se fortaleceu, reuniu forças e como é que foi essa trajetória dessa transição? Então, você estava no mundo corporativo, na teoria a gente tem aquela nossa estabilidade, né? Você está naquela zona, entre aspas, de conforto, porque ela não é nada confortável, porque ela cobra um preço muito grande. Custo alto. Né? Mas vamos dizer assim, o modus operandi da maioria da população, você ter ali o seu regime de trabalho, o seu salário fixo no final do mês, 13º, férias. Como é que foi para você, então, tomar essa decisão? Falar, não é mais isso que eu quero para minha vida, eu quero fazer algo diferente com isso que eu tô descobrindo agora. Então, não foi fácil. Né? Porque a gente tem que abrir mão, né, de tudo aquilo que a gente construiu. Então, como eu falei para vocês, quase 10 anos de carreira. E eu tava naquele momento em algo que eu tava almejando quase que a vida inteira. Então, eu tinha que abrir mão daquilo para ir algo super diferente e super que eu nunca tinha feito antes. Porque eu sempre trabalhei no mundo corporativo, sempre. E naquele momento, quando eu decidi mudar, eu sabia que eu ia mudar para algo que eu nunca tinha trabalhado antes. E além disso, para eu trabalhar com isso, eu sabia que eu precisava empreender. Eu nunca tinha empreendido. Oficialmente. Eu tava começando a testar, porque eu sabia que eu ia mudar. Eu já tinha essa certeza. Eu tava testando com algumas outras coisas, de outras formas. Mas eu sabia que ia ser tudo diferente. Então, imagina, né? Eu tive que ter muita coragem. Eu falo que todas as grandes mudanças que eu fiz na minha vida exigiram coragem. E como que a gente tem coragem? A gente tem que se fortalecer internamente. Exato. Então, a gente tem que olhar para o racional. E eu olhei para isso. Então, eu coloquei os pontos positivos e negativos de continuar no mundo corporativo. Pontos positivos e negativos de fazer essa mudança. E o que era mais forte para mim naquele momento? Então, eu peguei a minha intuição, que me dizia muito forte para ir, mas peguei o racional também para saber se realmente aquilo ia ser sustentável e era possível. Então, eu me preparei durante 1 ano para essa mudança. Em todos os aspectos, emocional, financeiro, de autodesenvolvimento. Então, estudei muito aquele ano para poder realmente trabalhar com aquilo que eu amava, que é o yoga, né? Então, eu mudei desse mundo corporativo para trabalhar com yoga e terapias energéticas.
Então, eu fiz toda essa preparação durante um ano, que não foi fácil. Então, foi como se fosse uma metamorfose mesmo de uma borboleta, né? Claro. Ali naquele ano eu tava mudando e transformando e não foi fácil. E eu tive que olhar para várias coisas minhas, né, internas. Várias crenças que me estavam me limitando a ir realmente e fazer essa grande mudança. E realmente criar forças e coragem para seguir. Então, não foi fácil, mas no dia que eu saí do mundo corporativo e eu consegui dar aquele sim pra nova vida que eu tava escolhendo, foi transformador e libertador, assim. Foi realmente como se uma borboleta estivesse voando, porque foi mágico, assim, foi muito... Eu tava com um misto de medo e de insegurança, mas também de muita felicidade, e eu fui. Né? Mas igual eu falei com a Carla antes, né? Sim. A gente tem que dar... Eu escolhi essa mudança e tinha que dar certo. Então, eu dei tudo. Dei o meu melhor, sabe? Claro, mas uma nova visão, porque eu já tava me autodesenvolvendo. Então, eu não fui para aquela energia totalmente masculina. Sim. Então, eu fui né? trazendo mais o equilíbrio. Então, o que é esse equilíbrio? Eu vou trabalhar bastante para que isso dê certo, mas eu também vou ter os meus momentos de prática, de autocuidado, de bem-estar. Ainda mais que foi em 2020, né, gente? Então, sim. todas aquelas coisas que a gente passou por 2020, né? Sim. Sim. Eu acho que a gente pensar numa transição, como você falou, assim, quando você tem essa tomada de consciência, que você tomou a decisão. Que eu acho que isso é o mais difícil, né, Carla? Assim, é você tomar a decisão de dizer assim, não é mais isso que eu quero. Por N motivos, e cada um vai ter os seus motivos, né? Mas a partir do momento que você tomar essa decisão, você buscar esses mecanismos para que essa tua decisão dê certo, acho que são super importantes. Exatamente. Né? E um dos mecanismos é realmente você dizer assim, ó, não posso mais voltar para aquele modus operandi que eu tava. Então, se eu tô escolhendo fazer alguma coisa diferente, eu vou dar o meu melhor. Exatamente. Mas ao mesmo tempo, eu vou respeitar o que é importante para mim. Eu vou me olhar, eu vou ver o que para mim é prioridade, né, no meu dia, na minha rotina. Como a gente trabalha. Fazer essa redefinição. Exatamente, Natureza reorganizar, cíclica, né? É a natureza cíclica. Né? A gente trabalhando no feminino, a gente trabalha também em ciclos. Exatamente. A gente não... Claro, óbvio que você tem que ter o entendimento de que, primeiro, isso é possível. Segundo, isso, inclusive, melhora a tua produtividade... Exatamente. Décadas, muito mais, né? Quando você tá naquele momento em que teu ciclo tá, vamos dizer assim, em um ponto em que você tá pra fora, carismática, criativa, você pega aquelas horinhas e você produz naquelas horinhas o que talvez em um lugar onde você não tenha esse respeito, você produz em 3 semanas. Exatamente. E aí, no momento que você vê que, não, hoje eu não quero fazer nada, não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Você respeita o teu tempo, você tem o teu descanso, e aí, esse ciclo vai se repetindo mês a mês. Agora, qual que é, assim, um dos grandes fatores de problemática mesmo, né, para as mulheres no mercado de trabalho? Isso não é considerado. Né? Ninguém nem fala sobre isso, né? A mesma história, a questão da maternidade. Né? Eu sei que não é teu caso, você não é mãe ainda, mas isso, inclusive, veio à tona agora, né? Com o Prêmio Nobel, né? Que a economista ganhou, né? Aquele Prêmio Nobel, demonstrando que... A desigualdade, né? Existe uma desigualdade salarial, por quê? Por conta... Qual que é a grande ruptura nisso aí? É a maternidade. E assim, tá tudo bem, gente, né? Ser mãe é maravilhoso. Eu sou mãe, a Adri é mãe, né? A Pétila, em breve, é mãe de pets, em breve será mãe também, né? Mas e tudo bem, quem não quer também, tá, né? Isso é de cada um. Mas o fato é que existe essa disruptura. E a mulher é exigida para isso. Agora, o corporativo, o mercado de trabalho, de uma maneira geral, não enxerga isso, né? Ou pior, faz vista grossa para isso, né? Então, ou seja, você sai de licença maternidade, quando você tá no corporativo, você ainda tem, né? Os 3 meses, né? Vou dar meu exemplo aqui. Eu, com 18 dias de pós-cesárea no meu segundo filho, eu tava no centro cirúrgico. Nossa. Com cinta, operando de cinta. Era uma emergência e tudo mais e tal. Mas assim, você entende assim? Claro. E a gente se coloca nessa situação também. Por quê? Por desconhecer.
Por isso que eu falei assim, gente, ela é tão novinha, já teve esse insight, que coisa maravilhosa isso. Isso é maravilhoso. Sim. Mas é fato, né? É a gente fato. produz muito mais É. quando a gente respeita a nossa ciclicidade feminina, né? Com certeza. E é uma outra forma de viver. Exato. Porque viver engloba várias questões e vários fatores. Exato. Então, a gente começa a compreender que é possível viver de outra forma. Sim. A gente vai mudando também as nossas referências de vida. Justamente. Sabe? Porque quando a gente tá nesse modo automático de tipo, todo mundo tá fazendo engenharia, eu vou fazer engenharia, vou trabalhar no mundo corporativo, é esse o único caminho que existe. Pra mim era isso, basicamente. Uhum. Eu achava que os outros não dava certo. Mas quando eu comecei a observar, a compreender que tinham outras pessoas que viviam de outra forma e que estavam muito bem, eu via que era possível. Mas a gente tem que quebrar muita coisa que foi construída até aquele momento. Sim, Então, por justamente. isso que tá o trabalho de edificação, de se tornar uma pessoa melhor, de quebrar aquelas crenças antigas, de acreditar que é possível viver de outra forma. Exatamente. Que a gente não precisa trabalhar 10 horas por dia, todo dia. Não. Trabalhar naquela questão de trabalho, Sim. exatamente, né? Porque, pra mim, depois que eu fiz essa mudança, praticar, meditar, ter os meus momentos também era trabalho. Porque eu Sim. tava me cuidando pra estar bem na hora que eu sentasse e poderia produzir. Pra eu Sim. produzir melhor e mais rápido, igual a Carla falou, né? Exato. Então a gente vai vendo que é possível e Sim. tudo flui melhor, sabe? Sim. E a energia Shakti, a energia feminina, que dentro do yoga a gente chama de Shakti, é a energia de abundância, de criação. E se a gente ativa essa energia feminina fortemente e a energia real feminina, tudo Abunda. prospera. Tudo é abundância. Você não queria sabe? falar isso, né? Exatamente. Então, assim, a gente não entende isso porque a gente não tem essas referências, a gente não estudou, talvez não tinha esse conhecimento. Sim. Mas depois que a gente começa a expandir a nossa consciência, entender outras coisas Exato. e compreender como o universo funciona, a gente vê que é possível. Tudo é possível. Na verdade, a gente começa a olhar com outros ângulos, né? A gente começa a olhar outras perspectivas, a gente começa a olhar outras possibilidades. Na verdade, a gente é muito doutrinado, né? Uhum. Desde pequena, como é que as coisas devem caminhar, como é que as coisas devem ser. Tanto que existe, né? Você vai estar na escola, da escola você vai fazer vestibular, do vestibular você vai fazer aquela profissão e aquela é a tua profissão e pronto. E você vai morrer acabou. fazendo aquilo. É. Exatamente. Só que hoje a gente consegue perceber que existem infinitas possibilidades de você ter o seu sustento financeiro. Uhum. E que isso precisa estar alinhado com o que é importante para você. O que é uma prioridade para você. E uma das coisas que eu digo até para os meus filhos, um deles vai fazer vestibular agora ano que vem, nada na vida é imutável. Tudo pode ser modificável. Então, se hoje, até porque a gente tem que decidir por uma carreira profissional muito cedo na nossa vida. Que conhecimento que a gente tem quando a gente tem que fazer essa decisão, Uhum. né? E daí imputarem esse preconceito que a gente tem que fazer aquilo o resto da nossa vida é uma bagagem, um peso muito grande. E que vai te limitar em uma série de decisões para a tua vida. E que vai trazer, sim, consequências, inclusive, na sua saúde emocional e na sua saúde física, né? Sim. Mas você ter, já desde o início, essa flexibilidade de pensamento, vamos dizer assim, né? De entender que tudo bem se eu começar a fazer, começar a trabalhar e perceber que existe outras possibilidades, né? E que vai fazer mais sentido para mim naquele momento. Gente, a gente não tem que fazer que isso seja uma barreira, isso tem que ser uma porta. Exatamente. Né? Não pode mais ser liberdade, né, pra Claro. pessoa. Muito mais. Uhum. Eu acho que se a gente conseguisse multiplicar essas informações, a gente ia ter muito menos pessoas doentes, adoecidas Sem hoje, dúvida, né? Sem dúvida. Isso que eu ia falar, uma das causas de adoecimento Uhum. da humanidade Essa sobrecarga hoje de é essa. trabalho. Claro, né? é a sobrecarga de trabalho e um trabalho que muitas vezes vai contra os valores inegociáveis daquela pessoa. Isso. Sim. Vai Uhum. contra aquilo que, né, em algum momento talvez seria a missão dela nesse mundo aqui, de um Exatamente. jeito ou de outro, né? Então isso Uhum. é fato. Uhum. Bom que está sendo visto hoje, Sim. né? Que a gente tá aqui, por exemplo, falando sobre isso, né? Levando Total. isso pra frente, né? Uhum. E hoje, assim, você falou um pouquinho já dessa mudança, de tudo que você tem de melhor, de benefício, assim.
Mas se a gente pudesse pontuar as principais diferenças que você tem na tua vida hoje, né? Com essa transição que você fez, focada mais em você, o que você, se pudesse falar para outras mulheres, o que se pontuaria como se fossem os principais benefícios dessa transição que você fez na tua vida? Sim. Eu acho que o principal benefício seria a liberdade em vários aspectos, né? De poder, liberdade de como eu quero trabalhar, da forma que eu quero oferecer os meus serviços de trabalho. Liberdade de horário, né? De ter disponibilidade, de poder organizar minha agenda da forma que for melhor para mim, que eu funcione melhor, né? Sem dúvida. Eu acho que também essa questão de trabalhar com algo que faz sentido para mim, né? Que fez tanta mudança na minha vida internamente, né? Que me transformou tanto. E que agora eu posso transbordar para outras pessoas. Então, trabalhar com algo que eu acredito verdadeiramente, né? E eu acho que esses pontos, assim, são os principais, né? E um ponto que é bem engraçado, assim, até... Pode falar. Que uma das coisas que eu pontuei... Lá que eu falei que eu pontuei as coisas positivas e negativas do trabalho que eu tava realizando naquele momento, do que eu tava esperando pro futuro. É que eu não conseguia, naquele momento, ver o dia passar. Eu trabalhava no escritório fechado, porque a indústria tem isso, né? Sim. Que é bem fechado, assim, a gente não viu o dia passar. Eu não sabia se estava fazendo sol, chuva. E aquilo me deixava angustiada, porque querendo ou não, né? Depois a gente vai entender que a natureza, tá conectado com a natureza, mesmo que no meio da cidade, nos faz bem, né? Isso já é comprovado cientificamente, né? Então a gente vê o sol, poder respirar um ar mais fresco. Ciclo, né? Exatamente. Ciclo tá do dia. conectada com o ciclo do dia. Então hoje eu consigo, né? Tipo, tá vendo o dia passar, ver o sol e tal. Ter flexibilidade de poder ir num parque durante o dia, sabe? Estar em contato com a natureza, porque isso me nutre. Então, eu percebi, através do autoconhecimento, que isso que é muito importante isso, que faz muita diferença para mim. Sem né? dúvida. Então, esse é um dos pontos também, de ter liberdade, de poder estar em contato com mais a natureza durante a semana mesmo, né? É aquilo que a gente fala. E não esquecendo, o teu trabalho hoje, ele é um trabalho... Ele é híbrido? Ele é online, offline? Exatamente. Como é que é? Conta pra nós um pouquinho. Porque o trabalho online, ele dá exatamente essa liberdade. Né? A liberdade geográfica, a liberdade de tempo e a liberdade financeira. Ou seja, você é dona do seu negócio. Exatamente. Né? E claro que o trabalho físico vai acompanhar isso também, né? Então, você consegue fazer isso das duas formas. Então, conta pra gente um pouquinho como é que funciona hoje. Então, hoje eu trabalho de forma presencial e online. Mas eu tô migrando pro online. Então, em janeiro, eu vou inaugurar o meu estúdio online de yoga. Então, com aulas de yoga online. Uau! Tanto tá vendo, gente? então. Pra expandir realmente, porque eu via que o presencial, ele tem um pouco essa questão de limitar horário, local, né? Sem dúvida. Então, Questão geográfica, né? Exatamente. Então, eu tô com esse novo projeto que vai lançar em janeiro. Tô super feliz de poder ofertar as aulas de yoga dessa forma, né? Pra pessoas que também não moram em Joinville, porque eu sou de Joinville. Sim. E, além disso, também tem alguns programas também que eu ofereço de forma online, individual, né? Levando os conhecimentos do yoga e também a prática de forma individual. Daí você faz as duas coisas. Exatamente, Com a pessoa. Você isso. faz a parte teórica, vamos dizer assim, dos estudos e Isso. aprofundamento e conjuga isso com a prática daquela pessoa. Exatamente. Que Para a legal. necessidade de cada pessoa. Então, é super personalizado esse programa que eu ofereço, identificando a necessidade de cada pessoa. Eu vou trazer, através da filosofia do yoga, que é necessário naquele momento, e levando também a prática, porque o yoga é uma filosofia prática, mas tem todo o embasamento filosófico que dá essa visão de mundo, visão de vida diferente e talvez necessária naquele momento para aquela pessoa. Sim, né? que ela chega naquele ponto que você estava lá atrás. Exatamente. Não é isso? É o que eu mais recebo, né? São pessoas isso que eu ia naquele perguntar. momento, sabe? De tipo, tá super sugada pelo trabalho, não tendo momentos de olhar interno, de bem-estar, de saúde, né? Então, porque eu levo saúde integral. Corpo, mente, energia e emoções. Sim. Porque o yoga e as terapias energéticas trabalham tudo isso, Sim. né? E como que você usa as terapias energéticas? Conta pra gente um pouquinho. Então, eu já atendi com as terapias energéticas realmente em consultório, né? Por muito tempo. Hoje, eu parei de atender individualmente, mas eu levo de forma também online, porque algumas terapias a gente consegue atender à distância. Sim. Né? sim. Então, eu também atendo dessa forma dentro desse programa
que leva yoga de forma prática e filosófica, eu também incluo as terapias energéticas. Então, dependendo da necessidade de cada pessoa, a gente trabalha ou com prática de yoga ou com as terapias energéticas. Ah, legal. Inclui tudo, então. Inclui tudo. Maravilhoso, gente, hein? Ó, tem várias possibilidades, sim. Então, é isso que eu trabalho de forma presencial e online. E cada vez mais trazendo outras possibilidades, né? Sim. E você viu que na tua rotina aí com os teus pacientes, assim, que a principal demanda que vinha era justamente o mesmo motivo que fez você decidir pelo yoga. Principalmente, assim, um dos principais motivos são pessoas que estão passando pela mesma situação que eu passei, né? Isso é muito interessante, porque às vezes a gente se questiona, né? O porquê eu fiz engenharia. Sim. Eu não me questiono tanto, mas assim, só como um exemplo, né? Por que eu passei tanto tempo trabalhando com algo que eu não gostava? Por que eu tava naquele modo automático, sem cuidar da minha saúde e tudo mais? Tudo tem um motivo. Tudo tem. Tudo então, pensado, se eu passei por tudo aquilo, é para ajudar pessoas que estão naquela mesma situação e precisam de ajuda. Exatamente. É o curador ferido, é o que está acontecendo com muita gente agora. E esse despertar está acontecendo de uma maneira, assim, bem intensa. Bem intensa. E as pessoas que entendem isso são aquelas que primeiro olham para si mesmas, entendem que isso não é egoísmo de jeito nenhum e nem egocentrismo, né? É mandatório que você faça isso, né? É uma né? necessidade, né? Exato. É uma necessidade. Você olha pra dentro de você. Você precisa estar bem para atender ao outro, né? Com certeza. Então, a gente primeiro precisa se cuidar. E isso é algo constante, porque a gente tá no mundo, o mundo tá nos exigindo. E a gente precisa fazer essa manutenção também como profissionais. Sim, né? Para poder servir da melhor forma possível, né? Porque uma das coisas que eu sempre sigo, assim, é que eu preciso servir bem. Sim. Né? Servir bem em todos os aspectos. Então, seja ali dando a aula de yoga com total presença, amor, dedicação àquilo, para que as pessoas sintam realmente essa entrega e se transbordar. E sente. Né? Seja no atendimento ao cliente, respondendo ele com atenção, dando todas as informações. Seja nas redes sociais também, né? Criando um conteúdo que realmente vai nutrir a pessoa, que ela vai se nutrir ali, que vai trazer um pouco de luz e clareza para ela. E conexão, né? E conexão, total. Então, se a gente faz isso com muito amor, e vai ser mais fácil quando a gente trabalha com algo que a gente gosta e a gente acredita verdadeiramente, tudo vai transbordando, né? Tudo vai atingindo aquilo que é necessário atingir, né? Isso. Atingindo as pessoas e atraindo as pessoas que a gente precisa se conectar realmente, né? É isso mesmo. Então, ou seja, ninguém chega lá por acaso, então. Não é por acaso. E como é que tá essa experiência para você de ser empresária? Você falou lá no início, assim, um dos meus, né, receios era que eu ia ser empresária, ter que empreender. E como é que tá esse momento? Porque a gente sabe que no início as coisas são mais devagar, enfim, mas tem um determinado momento que você se vê nessa posição, assim, nossa, agora eu tenho meu negócio, eu sou uma empresária. Como é que tá esse momento para você? E qual é esse sentimento que veio? Explica para nós um pouquinho. Então, até algo que é bem interessante a gente trazer aqui, porque as pessoas talvez tenha uma visão de que quando a gente deixa o mundo corporativo para trabalhar com algo que a gente gosta e acredita, a gente não vai precisar fazer partes que talvez a gente não gosta tanto, né? Muito importante. É um sonho, né? Mas se a gente quer levar aquilo que a gente acredita, que faz bem para outras pessoas, a gente vê a transformação das pessoas e que é algo que a humanidade precisa, a gente precisa também trabalhar com algo por trás, que seria o bastidor da nossa empresa, com coisas que talvez não sejam tão legais e tão gostosas de fazer, né? Mas que também a gente vai trazendo de uma forma que seja gostosa. Mais leve. Mais leve, mais feminina. Exato. Não precisa morrer na planilha até 3 da manhã. Não. A gente vai trazendo de forma mais leve, mas também precisa olhar para isso. Porque se a gente esquece dessa parte dos negócios, aquilo não se sustenta. A gente está nesse mundo material, mundo capitalista.
Então, a gente precisa levar os dois pilares, né? Aquilo que eu acredito, que eu quero que as pessoas tenham contato, com aquilo que está sustentando o meu negócio. Exatamente. Então, talvez, se eu não tenho tanto essa aptidão de fazer essa parte, eu trago pessoas para realizar esse movimento dentro da minha empresa, mas é de extrema importância, né? Então, para mim, hoje eu sou aquela pessoa que gosta de estudar, eu amo estudar. Então, eu tô no momento de fazer novos estudos dentro do negócio, de trazer coisas diferentes, de desenvolver também habilidades minhas, que eu sei que eu tenho dificuldade, para que eu possa potencializar ainda mais o meu negócio. Então, nesse momento, eu tô estudando várias coisas novas para implementar no meu negócio, e hoje eu tô vendo várias dessas coisas dando certo, né? Então, várias técnicas, estratégias que são importantes também a gente trazer, né? Mas que a gente também não desconecte total daquilo que a gente acredita, né? Porque tem que estar entrelaçado. Aí que tá. Eu achei muito interessante. A gente encontrou, né, uma querida amiga Dani, né, que tava lá e ela trouxe esse insight que foi incrível. Eu falei, porque é difícil, né, quem trabalha com esse tipo de terapia, né? Por exemplo, você, né, a Adri também, de certa forma, né, trabalhamos com outros níveis, né, que não só o concreto. Mais humano, mais, né, de saúde e tal. Isso, exato. É difícil a gente entender que, na verdade, essas coisas estão, sim, interligadas, né? O concreto e o sutil, você falou. Exatamente. Esse concreto sustenta teu negócio. Sim. Não adianta a gente só, né, se jogar e achar que, uau, que legal, né, vai dar tudo certo. Então, você tem esse movimento, mas também tem o movimento dessa concretude, né? De entender, de estudar planilha, é o que você falou. Estudar e ir atrás. Somos adultas, né? Exatamente. A gente tem que estudar tudo, tem que entender, né? Exato. Porque senão não se sustenta. Eu acho que quem pensa realmente em fazer, porque às vezes você tá num momento tão desesperador da sua vida que você fala, não quero mais, larga tudo e tal, vai embora. Aí que é o problema. E quero viver, vou citar um exemplo meu. Vou fazer cerâmica agora. Adoro cerâmica, vou fazer cerâmica, vou viver disso. Tá, mas e como é que você... qual que é o próximo passo do viver disso? Então, você tem expertise, você tem conhecimento, né? Mas como é que você vai se organizar para viver disso? Então, as pessoas têm que entender que esse movimento, muitas vezes muitas vezes não, quase sempre precisa ser casado. Então, apesar desse momento desespero, tem que ter um pezinho no chão para que a gente possa fazer as coisas de uma maneira que se perpetue, que seja consistente, né? Porque senão eu vou muito na emoção, muito na empolgação, e se eu não tiver toda essa organização por trás, eu vou morrer na praia. E daí eu vou ficar mais frustrado ainda, porque uma coisa que eu achei que ia ser super bom para mim, e que pode vir a ser, mas por falta dessa questão da organização, do olhar como uma empresa, porque também, às vezes, as pessoas querem começar, né, com uma atividade nova, a fazer mentoria, fazer alguma outra prática, mas elas não conseguem perceber que isso é o negócio delas, né? Exatamente. Que isso agora vai ser a empresa, pode ser até que no início seja um eu presa, mas é um eu presa. É presa, né? Ainda é presa. Precisa ter um pouquinho desse olhar empreendedor, esse olhar empresarial, né? Para que você consiga, de fato, fazer essa mudança e que essa mudança seja tudo aquilo que você imaginou e tudo aquilo que você esperou, né? Porque a partir do momento que a gente toma a decisão que a gente quer fazer essa transição de carreira, a gente imagina muita coisa, né? Mulher, para imaginar, nossa... Maravilhosa. Maravilhosa. Se não imagina, tem alguma coisa errada. Mas a gente precisa tomar cuidado e realmente... Aquilo que você falou, assim, eu ponderei o que os pontos positivos, negativos, que me ajudou a tomar a decisão. E isso também fez com que você se planejasse. E se planejar e você se entender que a partir daquele momento você vai ser uma empresária, são pontos chaves também. Então, eu acho que são 2 despertares que a gente tem. Total. Um despertar de quando a gente, de fato, toma a decisão de que aquele ambiente, aquela atividade, aquilo não te pertence mais, não tá te fazendo bem e que você precisa mudar. E o outro, assim, agora, de fato, você é dona da minha própria vida. Mas como gestora da minha vida, dos meus negócios, o que eu preciso fazer para me organizar, para que eu tenha
o sucesso, e o sucesso é cada um define o que é o seu sucesso, né? Exatamente. Cada um define aquilo que quer alcançar. E se a gente tem um propósito maior, a gente vai fazer tudo isso que é necessário, que depois a gente, entrando no mundo, a gente vai percebendo que a gente precisa fazer, né? Cuidar de todos os aspectos da nossa empresa, do nosso serviço, Sim. né? Olhar para tudo isso. Se a gente tem esse propósito maior, né? De tipo, eu acredito tanto nisso e eu acho que realmente vai ajudar mais pessoas. E eu acho que eu vim realmente com essa missão de levar para mais pessoas isso que eu acredito. A gente vai realizando tudo isso de forma leve, não de forma Sim, pesada. Exato. Porque eu sei que, certeza. eu preciso às vezes sentar no computador e fazer planilha, né? Eu preciso conversar com Sim. pessoas para montar minha equipe. Eu preciso conversar com o cliente, entender ele, às vezes, né? Olhar para o financeiro e tudo Mas mais. é um acordo de você com você mesma, né? Acho que é por isso que fica mais leve, né? Exatamente. Então, é um acordo que você diz assim, bacana, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer. Então, mas para que dê certo, então, quais são as outras atividades? Que talvez até eu nem goste tanto, mas eu sei que eu preciso fazer para que aquela Exatamente. atividade maior que eu amo fazer funcione. Uhum. Só que como esse acordo é com você mesma, né? Fica mais leve. Fica mais leve, Né? exatamente. E por isso que a gente tem que continuar se trabalhando, tendo momentos de Justamente. autocuidado. Com Porque certeza. senão tem momento que a gente pira realmente também. Ah, sim. Porque daí fica pensando muito no negócio e fica pensando muito na estratégia. Vai pro E concreto. fica, sabe, trabalhando demais às vezes também. Sim. Né? A gente chega nesse, até Sim. mesmo empreendendo, a gente pode perder a mão nesse sentido. Então, por isso que sempre a gente tem que organizar a nossa agenda de colocar momentos pra gente se autocuidar, pra gente cuidar do nosso corpo, da nossa mente, da nossa energia, né? Pra gente trazer esse equilíbrio. Porque se a gente é a empresa e se a gente não tá bem, a empresa não vai bem. Com certeza. Agora, se a gente tá bem, que é o centro da empresa, a gente vai nutrindo as outras partes e tudo vai fluindo melhor, Sim. né? dúvida E é nenhuma. incrível, né? Porque a gente vê isso claramente, né? Acontecendo. Então, aí que tá. É o fluxo, né, gente? É o fluxo, É o estado de fluxo que a gente tanto fala, né? Que as pessoas não Exatamente. conseguem entender, mas como assim? Às vezes querem aquilo e querem, e não sabem como chegar. O primeiro passo para isso é você se respeitar. Exatamente. Você respeitar teus valores negociáveis, você respeitar o teu tempo e você entender que tem coisas que, por mais que você não goste, tem que fazer, otimizar tudo isso. E como você falou, colocar na agendinha um tempo pra você mesmo. Por quê? Porque isso também vai fazer parte do teu Sim, trabalho. vai fazer parte. Pra você tá bem. né? Exatamente. E o que eu falo também para muitas pessoas que vêm conversar sobre isso comigo é que não adianta a gente mudar de trabalho se a gente não muda internamente. Exatamente. Nossa, perfeito. Só leva o problema pro outro lado. Né? Só tá Sim. mudando, só tá se enganando. Com Então, certeza. assim, não adianta a gente tomar uma decisão dessas, às vezes deixar uma carreira longa para trás e ir para algo diferente, novo, que a gente não sabe se vai dar certo, né? É claro que a gente consegue isso se trabalhando. Realmente trabalhando forte ali, né? No servir e tudo mais. Mas se a gente não mudar internamente, a gente só mudar o trabalho, não vai fazer grande diferença. A gente vai exato. transferir toda aquela insatisfação que a gente estava naquele trabalho antigo para esse novo. Exatamente. Então a gente precisa ter esse olhar para dentro. Para dentro. Isso Esse mesmo. olhar para dentro. Para se curar internamente e poder também ir trazendo transformações através dessa mudança que talvez a gente vai querer fazer ou fez. Exatamente. Perfeita. Maravilhosa. Então, se você pudesse dar uma dica, um conselho para mulheres que hoje desejam se conhecer um pouco mais ou até estão pensando em fazer uma transição, o que você diria para elas? Então, eu acho que cada uma tem que olhar internamente, né? Entender realmente como que ela está nesse momento. E compreender se o trabalho tá legal, se não tá, né? Se realmente ela gosta de outra coisa, né? E gostaria de trabalhar com outra profissão, outro servir. E eu acho que trabalhar internamente é você realmente ter esse desejo de se melhorar. E o que eu posso fazer hoje para me melhorar? Né? Será que eu preciso começar a fazer uma atividade física? Né? Será que eu preciso começar a meditar para cuidar um pouco da minha mente? Será que eu preciso fazer alguma atividade que me traga mais energia? Então, ou uma massagem? Enfim, tem vários caminhos que a gente pode trilhar. E a gente sabe que em determinados momentos, se a gente se abre para receber, né, as coisas vão aparecendo. Sim. Então, as pessoas certas vão aparecendo na nossa vida para que a gente possa realmente pedir essa ajuda e seguir aquela pessoa
até determinado momento, né? Até onde ela pode te ajudar. Então, eu acho que a gente não pode ficar sozinha nesse momento, sabe? Em nenhum momento. Depois que tu entra nesse movimento de se melhorar, de se conhecer, começa a perceber que tu precisa ter uma rede de apoio, de pessoas que vão te auxiliar. Sim. Seja, por exemplo, no negócio, de ter uma escola de negócios e essa escola me guiar em coisas que talvez eu não saiba naquele momento. Eu preciso de pessoas que vão me mostrar o caminho, porque elas já trilharam esse caminho. Seja pessoas que vão me ajudar em terapia. Então, conhecer e realizar terapias para me olhar para questões internas, para olhar para memórias, para tudo que eu já passei, para crenças. Seja para uma atividade física, um yoga, né? Uma pessoa que vai me auxiliar nesse caminho. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar primeiro internamente, respirar, ter momentos internos, momentos individuais com a gente mesmo, de parar realmente, respirar e olhar para nossa vida. Às vezes pegar um caderno e escrever, né, aquilo que está internamente, vai trazendo tanta clareza porque está tudo interno, né? Sim, com certeza. E procurar ajuda de pessoas que realmente vão nos ajudar nesse caminho, não ficar sozinha, né? Perfeito. Ajudar a sustentar essa mudança, né? Exatamente. E isso é um dos nossos principais propósitos com a Escola de Negócios para Mulheres, porque além da gente estar apoiando as mulheres com esse conhecimento teórico, prático, né, delas conseguirem serem empreendedoras dos seus próprios negócios, a gente cria uma comunidade, aonde uma vai ajudando a outra, uma vai suportando a outra, né, justamente fazendo essa rede de apoio, mostrando o que cada uma pode fazer. Já passei por isso, faz assim, faz assado, né? Essa ambiência, essa convivência e essa comunidade, de fato, a gente entende que é um fator primordial para que a gente possa ser essa base, né? Essa sustentação para o momento que é muito importante e que deve ser muito maravilhoso para as mulheres, né? Mas que a gente sabe que precisa, de fato, ter algumas ferramentas para que a gente possa fazer isso da maneira como a gente sonha, da maneira como a gente imagina. Como você que lindamente fez, porque a gente vê hoje, tá aí, ó, plena, pimpona, empresária, dona Cici. Novinha, a gente já tem uma experiência, ó, maravilhosa. Manda teu arroba aí, como é que o pessoal entra em contato com você? Então, meu arroba é Petila Yoga. E lá vocês vão encontrar todas as informações, quem quiser me seguir, me acompanhar, ou realizar as práticas também online, né? Por lá tem todas as informações. Eu vou amar receber, né, vocês para praticar, para estar ali junto. Eu sempre estou compartilhando bastante ensinamento de que coisas que fazem sentido para mim e que eu acredito que vai ajudar outras pessoas. Então, essa é o meu trabalho, né? Meu trabalho é realmente transbordar aquilo que eu tá me nutrindo, que tá fazendo bem para mim e que eu posso levar para outras pessoas também. Acho que foi um papo muito bacana. Eu acho que a gente conseguiu inspirar outras mulheres, com certeza, né? Sem dúvida. E também a gente pôde até a gente fazer uma própria reflexão, né, Carla, dos momentos que a gente passou, e trocar essa experiência com você foi muito, muito, muito legal. A gente só tem a agradecer a tua participação aqui. Obrigada. Eu amei vir aqui, foi muito legal. E vamos esperar os próximos, né, Carla? Uma outra oportunidade, com certeza. Vai ser muito bom ter você aqui de novo. Eu vou amar. E nós vamos para Joinville lá, conhecer teu lugar, conhecer lá o teu trabalho maravilhoso mais aprofundadamente. Com certeza. E nos encontrarmos também nos outros Vai rolar retiro também. Olha só, legal. Fiquem de olho. Retiros, né, que são momentos muito importantes para nossa caminhada, que são momentos que a gente deixa o externo e realmente tá aquele momento com pessoas que acreditam na mesma coisa, né? Nossa, isso aí potencializa muito. É ambiência, né, gente? Exatamente. É o que a gente fala. E isso aqui é ambiência, né? A gente tá aqui umas falando para as outras e trazendo isso para outras mulheres para que entendam que é possível. E não precisa morrer no processo. Não é sobre resultado, é sobre a jornada. Exatamente. Né? É isso mesmo. Exatamente. Então tá joia. Obrigada, amada. Obrigada. Até o próximo, né?